Olá, meus irmãos, tudo bem? Muito boa noite, você que acompanha a gente pelo WhatsApp, você que acompanha a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a gente poder estudar juntos a doutrina espírita. E a gente começa cumprimentando, claro, você que está aí nos acompanhando e também os nossos irmãos que estão mais uma vez aqui conosco para estudar essa doutrina que nos liga ao nosso coração de nosso Mestre Jesus. Começo cumprimentando, claro, a nossa representante feminina, a Cris. Muito boa noite, Cris. Boa noite a todos. Buonasera, buonasera, amici. Maravilha. Também cumprimento agora o nosso irmão Gustavo. Olá, Gustavo, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nosso irmão Herbert. Irmão Herbert, boa noite. Boa noite a todos. Como disse nossa irmã Cris, boa noite a tu. E o nosso irmão Éder, muito boa noite. Boa noite também. Não sei falar também em outra língua, fica no boa noite mesmo. Maravilha. É com alegria que a gente está com você, porque Jesus é a alegria de nossa vida. E a gente convida você para partilhar este momento exatamente através da oração. Eu vou convidar a Cris hoje, a Cris vai nos conduzir neste momento, e daqui a pouco nosso irmão Éder vai trazer o nosso estudo da noite para que a gente possa comentar, e você também pode participar mandando o seu comentário no Face, mandando no WhatsApp, tá bom? Vai ser uma alegria ter a participação de vocês. Vamos lá, Cris. Vamos elevar o nosso pensamento, nosso coração a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso divino amado Mestre e irmão, a nossa mãezinha Doce Maria, que possa interceder por nós, nos auxiliando nesse estudo, nessa noite, preparando todos os nossos lares, amigos, familiares e todos aqueles que possam chegar o auxílio, que abençoe Jesus, o esforço de cada um neste momento. Abençoa todo o planeta, ó Pai. Lembra que todos nós, sendo teus filhos, podemos ter uma nova chance. Nos dê esse auxílio, Pai, nos conceda, pela tua misericórdia, esse amparo sagrado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, liberta-te, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Nosso irmão Éder, então, você preparou hoje um material maravilhoso, né? Que a gente vai falar, parece que sobre um tema muito importante. Passo a palavra para você. Nós agradecemos, né? Damos boas-vindas aos nossos irmãos mais uma vez. Realmente o tema é maravilhoso, né? Tem muita coisa realmente para a gente refletir. Nós reservamos aqui o tema para hoje, fora da caridade não há salvação, que é, na verdade, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós refletirmos, né, ou dialogarmos em torno do tema propriamente dito, nós gostaríamos de trazer uma historieta, que é de alguma forma mais ou menos conhecida, mas acho que vale replicar em função do nosso esforço dessa noite. Conta-se que um homem, né, desde muito cedo, desde criança, se encantava com as questões da ciência, os laboratórios, as pesquisas, e em função desse apego a essa faixa, né, desse desejo de aprender, de conhecer, de prosseguir, ele se encantava com essa ciência e fez dela a sua deusa. E a figura da religião para ele estava mais ou menos descartada. Tudo para ele era em torno da lógica, da pesquisa, numa palavra da ciência. Mas à medida que o tempo avança, ele começa a perceber que, por esse veio mesmo da própria ciência, que tudo era muito perfeito, muito perfeito. E, em função disso, passava ele a acreditar que, sendo tão perfeito, era necessário que tivesse um autor. E ele entendeu que, pelo nível de perfeição, esse autor podia ser aquilo que todas as pessoas chamavam Deus. Ele, um pouco mais maduro, então preocupado, passou então a buscar esse Deus. Preocupado com o tempo que tinha perdido em função da sua idade, pensava consigo mesmo, nossa, quanto tempo desperdiçado sem procurar esse Criador. Mas vamos lá, vamos tentar. E com essa preocupação saiu de casa.
procurando saber como ele encontraria esse Criador. E, para sua sorte, passando numa das ruas, viu um templo. Era um templo católico. Entrou lá e pensou, quem sabe é que eu encontro. E quando chegou, o padre já dizia, porque Deus está aqui nesse momento. E ele ficou, então, muito feliz. Encontrar a Deus no seu caminho. E de uma forma inesperada e tão rápida, ele estava realmente muito feliz. Acompanhou as pregações, a missa, saiu feliz daquele templo e foi caminhando pela rua satisfeito. Mas passando ainda nessa mesma rua mais à frente, viu um templo de uma outra linha religiosa, era um templo protestante. Ele falou, mas se Deus está lá no templo católico, a quem eles pregam aqui? E curiosamente entrou a saber onde estava aquele Deus. E lá o pastor dizia, porque Deus está aqui, e a pregação toda, ele gostou das falas ali trazidas, mas de uma forma que ficou incomodado. Porque se Deus estava ali, quem era aquele que estava no templo católico que acabava de sair? E assim foi, de templo em templo, cada um dizendo que Deus era ali e não em outro lugar. Triste, agora perdendo a sua alegria, sentou no meio da rua, no meio-fio, pensando que, na verdade, ainda não tinha encontrado efetivamente. Naquele momento, ele viu subindo um senhor muito simples, tocando uma carrocinha, e trazia, na parte de trás, sacos de farinha. E ele veio caminhando, tocando essa carrocinha, o seu burrinho, e foi passando perto dele. Quando chegou perto dele, do cientista ali sentado, o homem parou a sua mulinha e começou a descer. O cientista pensou, nossa, mas não estou nem querendo conversa com quem quer que seja, estou com as minhas preocupações aqui, mas o homem simples desceu e assentou-se ao seu lado. E perguntou para ele, meu irmão, o que está acontecendo? Te vejo com um semblante triste. Fala, não preocupa não, estou aqui com alguns pensamentos, mas não preocupa não. Ele disse, abre comigo, o que custa? O cientista então pensou, ele é um homem simples, mas o que custa? Está aqui com tanta boa vontade. Vou te falar, meu amigo, é porque eu sou um homem de ciência, sempre procurei as revelações da verdade, mas só pelos veios da ciência. E descobri que, para que tudo seja tão perfeito como identifica pela própria ciência, há que ter um autor de tudo isso, um criador. Só que eu fui naquele templo, disseram que Deus está lá. Fui no outro, disse que está ali. E assim, todos aqueles que viviam. Um homem simples da carroça, sentado ao lado dele, falou, a sua dúvida não é fácil não, meu irmão. Mas eu gostaria de deixar pensamento para que você possa refletir. Está vendo a minha carrocinha? E apontou a carroça para o cientista. Ele disse, vejo, lá atrás existem sacos de farinha. Tenho que entregar para um homem que mora muito distante daqui. Mas quando vou para lá, eu posso ir pela estrada da lagoa, eu posso ir aqui pela estrada asfaltada, tem uma outra estrada toda calçada, eu tenho uma estrada de terra. Mas quando eu chego lá, esse homem que recebe a minha mercadoria nunca me pergunta, por que estradas você veio? Ele simplesmente observa a qualidade da minha farinha. Pensa nisso, meu irmão. Quem sabe pode te ajudar. Acho interessante essa historieta, porque ela fala um pouquinho do nosso tema de hoje. Muitas vezes ficamos preocupados com as questões de rótulo, esquecendo da essência da mensagem de Jesus, em base, efetivamente, a caridade. E gostaria de, abrindo dessa forma, deixar também que os companheiros façam as reflexões em torno dessa mesma lição ou dessa mesma historieta, para ver onde podemos chegar. Quem gostaria de participar? Maravilha. Acho que você vai ter que escolher alguém, Éder. Parece que o pessoal é tímido, né? Então, é só escolher. Gustavo, tem gente aí, Gustavo. Traz um pontinho para a gente. No meu entendimento, na história que o Éder acaba de contar, na verdade, o Criador está em todo lugar. Existe a possibilidade de nós fazermos algo útil sempre aonde nós estivermos. Mas, invariavelmente,
para que a nossa qualidade de ação ela possa fluir espontaneamente de nós, criando a conexão necessária com esse fluido no qual nós estamos mergulhados, que é o fluido do Criador, nós precisamos estar de bem conosco, confiantes na misericórdia divina, confiantes no alto e efetivamente com a nossa boa vontade à frente. Sabe, Éder, essa história que você trouxe, ela me lembrou a história do nosso irmão Jesus Gonçalves. Porque o Jesus, ele foi poeta quando passou por aqui, nasceu em 1902, na cidade de São Paulo, e ele encontrou Jesus de uma forma um pouco dolorosa. E ele nos traz a sua história em versos, que diz assim: ele trouxe esse soneto para o Chico em 1948, já desencarnado. E é interessante a gente notar como é que é admirável e impressionante a ressurreição mnemônica desse nosso irmão. Porque ele desencarnou em 1946. Havia se passado exatamente aí 1 ano e 6 meses, quando então o lápis do Chico, lá em Pedro Leopoldo, numa noite fria de julho, nos trouxe essa mensagem. E são 4 versos pequenininhos que ele diz assim: hoje, Senhor, não peço vão tributo das multidões famélicas vencidas que humilhei no transcurso de outras vidas, semeando miséria, pranto e luto. Das rosas que me deste por feridas, recolhi muita graça e muito fruto. Passageiras vitórias não disputo, nem procuro vanglórias esquecidas. Perdoa-me, Senhor, se agora venho, recordando-te as úlceras no lenho, rogar-te algo das bênçãos que entesouras, e que eu possa, feliz com o dom divino, socorrer os irmãos do meu destino no turbilhão das chagas redentoras. O Jesus, quando ele passou por aqui, ele nasceu em 1902 e desencarnou em 46. E quando ele estava com uns 35 anos, Jesus chama ele. E aí ele adquire, na verdade, ele descobre Jesus através da doença, que naquela época tinha o nome de lepra. E a gente percebe nos versos aqui do Jesus que ele esteve lá atrás. Ele esteve lá no século IV, quando ele fala das multidões famélicas vencidas, no transcurso que eu humilhei de outras vidas. A gente tem a revelação pela mediunidade de Chico Xavier, que o irmão Jesus, ele foi o Alarico, o rei dos visigodos, que esteve unido lá no século IV, com o general Teodósio, general de Roma. Então, o que a gente observa? Que cada um tem o seu momento e é chamado a trabalhar isso dentro de si. Quanto tempo se passou daquela época? Século IV até agora no século XX. Foi quando efetivamente, então, ele encontrou a redenção. Muito bacana. Gostaria de até aproveitar o exemplo que você trouxe do Jesus, né? Lembrando que também, em meio aos desafios, podemos viver a expressão da caridade. Nós estamos vivendo, por que não retornar, né, a esse tema dos desafios que nós estamos atravessando e observar que, mesmo em meio a esses desafios, onde é necessária a busca assim, de conhecimento, de dados, mas também saber que, às vezes, os dados precisam ser mais bem trabalhados para que não espalhem, né, preocupação excessiva, o medo, o pavor, a gente vê muitas coisas importantes acontecendo. Vou trazer só 2 relatos para nós refletirmos em torno do nosso tema, né? Nós estamos falando de caridade, e vejo, por exemplo, nos núcleos familiares, não foi diferente no nosso, onde os nossos filhos mais jovens, né, sabendo dessas questões, nos pouparam de sair de casa para que nós tivéssemos o suprimento de alimentos.
Quer dizer, no nosso próprio núcleo familiar, os jovens já despertando para a necessidade dessa caridade, no sentido de se expor, poupando outros corações. Eu acho isso muito bonito, né? Outros relatos chegaram para nós que fazem parte dessa expressão de caridade. Me recordo de uma que chegou pelo WhatsApp, né? Circulou talvez para muitos de vocês, de uma pessoa que, voltando para casa, ela morava num apartamento de muitos andares, e ela foi acionar o elevador, tinha uma plaquinha, tinha um recado no elevador. No papel estava escrito: se alguém tiver alguma necessidade de suprimento, necessidade de compra de alguma coisa, seja em função de uma doença, de uma deficiência ou qualquer outra dificuldade, me coloco à disposição. Meu telefone é tal, 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 e eu estou no apartamento de número tal. Olha que bacana, né? Uma pessoa totalmente desprendida dessas questões, voltadas para o bem. Nós perguntamos: a que crença pertence ela? A que religião ela se matricula? Sejam nos lares, seja essa pessoa, e a gente responde: o que importa? Não é? Dentro da nossa historieta, que a gente trouxe aqui, não é nossa, na verdade, né, que nós replicamos aqui, mostra muito isso. O que importa na atualidade do mundo é o bem que se faça, não é o rótulo que se carrega. Não é assim? Então, é muito importante nós trazermos isso para o dia que passa. Talvez o nós estejamos, recomeçar. através desse esforço, minando uma das grandes falhas que nós carregamos no tempo, que é a intolerância religiosa, por exemplo, que também é expressão de caridade. Compreender a verdade do outro, né? Porque a nossa verdade é igualmente relativa em função da nossa posição evolutiva, cada qual está no piso em que respeita, né? Respeita o piso em que cada um se encontra. Isso é tão importante, né? As religiões existem atendendo à necessidade dos seus adeptos, então cada um está ajustado ao seu quadrado, se a gente pode assim dizer. Mas o mais importante de tudo é essa vivência do conteúdo moral do Cristo nas ações simples de cada dia, que a gente viu tão bem retratada, mesmo em meio a tantos desafios que nós estamos atravessando, né? Em função, por exemplo, do coronavírus. Só ainda completando Perdão. o pensamento, eu volto para você, viu, Cris? Só terminando esse pensamento, né? Enquanto a gente vê, às vezes, algumas pessoas distraídas, disseminando pânico e preocupação, vemos essas mensagens mostrando ações digníssimas, né? Muito bacanas, aparentemente simples, mas que tocam os nossos corações. Como que é bom, né? Muito bacana. É com você, viu? Eu, à tarde, conversando, né, obviamente, com uma pessoa muito querida, nós estávamos falando que hoje nós estamos praticamente recomeçando habitudes que tínhamos perdido, tipo de conversar com os familiares, de procurar os amigos mesmo, não sendo, digamos assim, fisicamente, né, mas telefonicamente, ou através de uma notícia, ou através de um WhatsApp, ou através de um FaceTime, porque hoje, embora nós temos, né, a consciência do que está acontecendo mundialmente, nós estamos recomeçando. É como se você pegasse uma borracha, apagasse tudo aquilo que você escreveu de equívoco e, ok, tem uma folha hoje em branco, mesmo um pouquinho suja, uma folha um pouquinho amassada, mas eu cancelei tudo aquilo que estava escrito. Eu hoje tenho condição com aquilo que é, né, da minha alçada, nesse caso, a folha que nós cancelamos e tudo, ela não é uma folha nova, nós sabemos disso, que é o nosso espírito. Não é uma folha acabada, digamos assim, de tirar do caderno, mas é uma folha que nós temos que começar a escrever de novo. A página da nossa, né, pessoalmente, da nossa conduta, da paciência, a página escrita para a caridade, para o auxílio, para a fraternidade. Eu li uma página hoje, né, que a gente sabe que o acaso não existe o acaso. Eu peguei o livro, sempre a psicografia de Chico, né, de Emmanuel, eu peguei o Palavras de Vida Eterna. O primeiro capítulo é inerente a isso, a gente recomeçar. A casca do nós cancelamos, perdoar. Começar por nós mesmos a perdoar
as nossas falhas, como o Gustavo muito sabiamente falou, que nós não sendo perfeitos, mas tentando evoluir e melhorar, começar do zero aquilo que nós deixamos de acabado, porque muitos de nós, né, no planeta isso acontece, nós temos tempo para tantas coisas, menos para parar para pensar, ok, o que é que eu tenho que melhorar? Sem me cobrar, mas dando a pontualização de não esquecer que tudo depende de mim, né? Aquela coisa, a paz no mundo começa em mim, entendeu? E na página essa do né? Começar de novo. Não pense naquilo que de errado te fizeram, o mal que você recebeu. Não pense equívocos, é muito. E é muito. Beija muito com a que nosso irmão está estudando e está propondo para a gente, né? Muito bom. E você falou muito da caridade de nós para com nós mesmos, né? O exemplo também que o Gustavo trouxe remete a isso, que foi a resignação de que o Jesus Gonçalves passou a viver, que também é expressão de caridade, e mesmo no sofrimento, na doença e na dor, o nosso comportamento sensibiliza o outro. Também é expressão de bondade, né? Embora possa não parecer. Muito bacana. O Herbert gostaria de contribuir também, Herbert? Sim. Nosso tema é caridade. Eu já não consigo pensar na caridade sem lembrar da passagem evangélica, né? Sem associar a passagem evangélica referente à questão do óbolo da viúva, que muitas vezes a gente fala, mas não entende direito, né? Não consegue visualizar essa cena e essa passagem direito. E ela é tão importante que ela é citada por dois apóstolos, por Marcos, lá no capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, no capítulo 21, no versículo 1 até 4. Eu não guardo de cor, por isso eu tenho que colar. Mas ela nos conta o seguinte, eles, né, nos falam o seguinte, que Jesus estava sentado em frente ao que eles chamam, né, gasofilácio, uma palavra difícil e rara hoje. O que é gasofilácio? É aquele cofrinho que tinha antigamente, né, nas igrejas, onde a pessoa colocava suas doações, as suas ofertas, né? Hoje em dia isso não existe mais por questões óbvias, né? Então o povo deixava ali seu dinheiro. E Jesus está ali olhando, veio uma viúva, pobre, né? Todo mundo, cidade pequena, lugar pequeno, vilarejo pequeno, veio a viúva, colocou ali duas moedinhas pequenas, insignificantes quase, enquanto os poderosos, os oficiais, chegavam e colocavam as pataconas de moeda lá, e entravam, né, todos gloriosos, né? Fiz minha parte, doei, fiz a minha contribuição, fiz a minha caridade. Aí Jesus vira para os apóstolos que estavam presentes lá no momento e fala para ele: em verdade eu vos digo, né, que essa pobre viúva que passou ali deu muito mais do que aqueles todos que colocaram as moedas grandes lá no gasofilácio, né? Ela fez muito mais, pois todos aqueles que doaram aquelas moedonas, né, aquele dinheiro todo, doaram do que era sobra deles, do que não fazia falta para eles, era a abundância que eles tinham, né? E a viúva não, ela deu o dinheiro do trabalho dela, o que ela tinha, até mesmo para viver. Ela doou tudo ali, o que ela tinha. Jesus se refere àqueles que doam das sobras e aqueles que doam com a intenção realmente
de fazer a caridade, né? De ajudar, sim, o próximo. Ela deu à viúva, ela doou aquilo que era do sustento dela, era necessário para o sustento dela. Ia fazer falta para ela, né? E a gente, muitas vezes, funciona dessa forma. Quantas e quantas vezes a gente doa alguma coisa? Campanha do quilo, por exemplo. Passa a campanha do quilo no sábado, no domingo, né? Toca a campainha. Ah, quem é? Campanha do quilo da casa tal. Ah, dá um pacote de macarrão, um pacote de sal ali, que aí a pessoa vai embora logo, né? Alguém no sinal pede alguma coisa, você chega no supermercado, tem um monte de gente pedindo alguma coisa, e deixa eu dar essa moedinha aqui para ele ficar, para ele ir embora e eu fico livre dele, né? E a gente não sente, não se envolve com esse sentimento da caridade. A gente faz pela questão de ficar livre. Lógico, hoje em dia a gente tem questões sérias a pensar, mas a gente tem senso crítico, a gente tem a razão que nos ajuda muito a avaliar determinadas situações, né? Uma outra coisa que é importante nessa passagem da viúva é a questão do que ela mostra para a gente do desapego às coisas materiais. Quantas e quantas vezes a gente junta roupa velha, guarda roupa velha. Nossa, essa roupa eu vesti em 1975, mas eu vou guardar. Eu vou guardar essa calça porque eu gosto dela. Uma calça boca de sino que não usa mais, nunca mais vai me servir, tá claro. Mas alguém está ali fora pedindo uma roupa e eu, não, essa roupa aqui eu não dou, não. Ao egoísmo da gente, né? A vaidade da gente segurando aquelas coisas, os bens materiais que são inúteis na realidade para a gente, né? Que não tem nenhum significado mais para a gente, né? Aí a gente para e faz reflexões a respeito dessas situações, né? Será que eu estou fazendo uma caridade quando eu dou um pacote de macarrão ali para a campanha do quilo? Ah, dá lá, quem tocou campainha? Foi o pessoal da campanha do quilo. Ah, dá lá um pacote de macarrão, que aí fica livre logo você me ajudar aqui. Tá. Tá. Isso é caridade? Eu envolvi Elbert, o sentimento? Não envolvi, né? Então não é uma caridade. Será que é da esmola? o Chico, Será que é da comida quem tem fome? Né? Então a gente levanta muita coisa. Será que é dar o que eu tenho sobrando? Nem que para mim não faz falta? Aí a gente para e pensa. Quando a gente reflete, bota a razão para funcionar, a gente vai ver que não. Que caridade, na realidade, é uma virtude, é uma qualidade extrema, se não a mãe das virtudes, como a gente já viu na doutrina espírita, né? É uma virtude por excelência, né? É a mais alta expressão, vamos dizer assim, do sentimento humano, né? Não é ter dó, o não é ter Chico, piedade, não é ter pena, não é? É saber falar, é saber. Muitas vezes a gente acha essa questão da caridade, da caridade material só, mas não é não. É saber falar, é saber ouvir, né? É saber escutar, entender. É aquela questão de se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo para poder compreender e dar o que ele realmente está precisando, né? O que ele está realmente precisando. Abraçar alguém na hora do sofrimento dele, no que ele precisa realmente. Esse é o posso meu falar uma pensamento. coisa? Deve. O Chico falava que isso uma vez uma senhora, né? Esse anécdoto me contou uma minha querida amiga que quando era pequena cresceu, né? Em Pedro Leopoldo, nasceu lá e tudo. É uma irmã que eu amo muito. Ela tem só 86 anos. Oh.
E ela contava, é uma pessoa que eu amo muito. E ela contava que o Chico falava assim, um dia uma pessoa falando com ele, Chico, eu não consigo tirar o desapego, não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho digamos assim, uma condição social muito, muito boa e tudo, mas eu não consigo, eu compro as coisas às vezes incompulsoriamente e vou acumulando. Aí o Chico falou assim, minha filha, tudo é com o seu tempo, o desapego a gente aprende com o tempo, né? Vamos fazer uma coisa. Ela falou assim, então como é que eu posso fazer para poder me desapegar, Chico? Posso fazer uma coisa, minha filha? Quando você sair para comprar uma bolsa ou um par de sapato, Chico, mas o problema é que eu não compro uma. Quando eu saio, eu compro é duas disso, é duas daquilo e tal. Não tem problema, minha filha, se acalme. Duas entram, duas saem. Vai comprar duas bolsas? Doe duas bolsas. Vai comprar dois pares de sapato? Dois pares de sapato. Se você for doar um prato de comida, doe com carinho. Se você tem só arroz e ovo dentro de casa, na hora que você for dar para a pessoa, você fala, meu irmão, Deus te abençoe, eu estou te oferecendo esse arroz com ovo porque é o que eu tenho, mas com todo amor e carinho. O arroz com feijão, minha filha, vai ter um sabor de arroz, feijão, ovo, carne, bife, salada. Vai parecer um prato completo que você deu com amor. E ela me contou essa coisa com tanto carinho, uma vez falando, né? Porque eu falei com ela que, né, nós, seres humanos, às vezes temos a tendência, né, a segurar as coisas, é meu, é meu, é meu. Mas com o tempo, como diz o Chico, a gente aprende, né? Se você ainda não está pronto para ser uma pessoa 100% generosa, comece sendo alguns porcentos generosa, que depois o que você começa, às vezes, fazer, né, digamos assim, não compulsoriamente, depois vai virar em automático. Você vai ter um monitor que tem gente que não tem, que aquela pessoa que está do teu lado tem menos e precisa, alguém vai te pedir um auxílio, já vai ser automático, você não vai esperar a pessoa chegar, você já sabe que ela tem necessidade, você vai até ela. E isso é uma coisa assim que já nasce do coração do ser humano. Nós temos a centelha divina, gente. É só como diz um amigo querido ontem falando, né, que nós temos assim o pavio ainda pequenininho internamente, mas vamos acender essa lamparina pequenininha que depois vai fazer uma ultra chama, né? É isso aí. Exatamente. E você falando aí, eu ainda lembrei de outra coisa. Fora da caridade não há salvação. Eu anotei ali, deixa eu pegar minha colinha ali, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 886, Allan Kardec já questiona, já pergunta ao espírito de verdade, né? Ele lógico, a gente sabe, a gente leu, a gente sabe a história de Kardec, cientista, filósofo, pesquisador, estudioso, e teve essa oportunidade. Aí ele questiona no livro dos Espíritos, olha só a profundidade, o que Jesus entende por caridade? Fora da caridade não há salvação. O que Jesus entende por caridade? Olha o nosso grau de entendimento, né? E o que Jesus teria. Aí o Espírito de verdade foi breve, foi simples. Ele disse o seguinte, que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, assim, eu costumo brincar quando eu falo, em algum lugar, alguma coisa assim, é a coisa mais fácil que tem para a gente guardar. Antigamente eu, né, pelo menos é do meu tempo, a gente andava na minha época de informática, com bip do lado, né, com bip. A gente morria de raiva quando o bip tocava, você estava numa festa, alguma coisa, de noite o bip tocava. Né? Então, o que é caridade? Caridade para mim é bip, que é a benevolência, né, a indulgência e o perdão das ofensas. E isso para mim ficou guardado. Né? Ficou muito
marcante para mim, porque eu estava começando e tal, aí a gente falava, o bip está tocando. Aí eu lembrava, associava uma forma que eu achei de associar. O que é a caridade? É o bip, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Bem trazido. É importante nós pensarmos, né, como é que nós vamos modificando a concepção de caridade à medida que a compreensão também nos alcança, né? Porque para muitas pessoas ainda a caridade é a distribuição de roupa velha, de uma comida, o cobertor, tudo isso faz parte também da expressão de caridade, não há mas é preciso que a gente vá também dilatando essa compreensão para as linhas, né, das contribuições de natureza moral. E é tão importante nós entendermos isso que a gente, às vezes, entende caridade como sendo uma coisa feita em hora marcada. Eu vou sair daqui agora, eu tenho minha tarefa, 2 horas de caridade, como se fosse uma questão de relógio, né? Mas, na verdade, nós podemos viver a expressão da caridade a todo momento, inclusive nas nossas questões de natureza profissional. Às vezes trabalhamos 6, 8 horas por dia e achamos que a caridade só pode ser feita depois desse horário. A forma como nós lidamos no terreno profissional, né? Entregando de coração, sentindo aquele, passando para o outro, né? A capacidade do serviço, simplificando a estrada do outro, é a expressão de caridade, né? Ou seja, a gente pode vivê-la das mais diversas formas possíveis. E ainda lembrando esses momentos atuais, eu estou enfatizando um pouquinho esse aspecto, eu achei muito interessante, porque hoje nós temos uma série de tarefas dentro de casa, né? Eu estou aqui ajudando na cozinha, ajudando a cozinhar, o arroz ficou empapado, que é uma beleza, mas nós vamos parando uma série de atividades e hoje a gente passa a valorizar mais as pessoas que sempre contribuíram nesse viés, né? Então nós temos melhor compreensão para aquelas pessoas que sempre nos ajudaram e às vezes não percebemos. É a pessoa que nos ajuda lá no sacolão, é dentro de casa, a secretária do lar, e vamos trabalhando essas linhas de benevolência, que devem começar, inclusive, no núcleo familiar, né? Contribuindo com a nossa parte, no trato com o nosso irmão, e por aí vai. Importante pensar. Mas acho que o Daniel também quer trazer um pontinho para nós. A sua historieta, Éder, foi algo muito marcante, né? Porque a gente, nesse aspecto da caridade, a gente também quer destacar como aquele senhor da carroça compreendeu e conseguiu perceber a busca que aquele cientista fazia, né? Porque, olha que coisa interessante, durante muito tempo ele não observou a questão da existência de Deus, até que Deus surgiu para ele. Porque é interessante que todo o caminho do conhecimento, quando a gente se entrega verdadeiramente a ele, o conhecimento, quando a gente procura realmente entender os mecanismos do universo, para que, inclusive, a gente possa ajudar o próximo, ele encontrou Deus. E aí ele estava com sede de Deus, e ele foi até um encontro de diversos sacerdotes, como você mesmo disse, de vários representantes, e aquilo causou nele um determinado pensamento que foi ficando complexo, e ele se perdeu um pouco nesse caminho, né? E a gente percebe que aquele senhor da carroça já havia tido essa experiência. E é interessante, porque às vezes a gente que estuda tanto, né, os textos sagrados, às vezes a gente faz uma introspecção, para a gente, às vezes, a gente esquece, às vezes, até o simples, né? A questão de falar para o outro de um modo simples. A gente vai falando de Deus de um modo tão complexo, e aí as pessoas acabam se perdendo, mas aquele senhor não, aquele senhor da carroça, que não era nenhum representante. Ele talvez fosse aquele samaritano, aquele mesmo bom samaritano que Jesus explicou descendo, né? Que conseguiu verdadeiramente agir com caridade e conseguiu realmente ajudar uma pessoa que precisava, ele conseguiu ter a visão, né? E a gente percebe que aquele senhor é este bom samaritano, ele consegue ter a visão. Eu acho que é interessante isso, a partir do momento que a gente compreende verdadeiramente o sentido de caridade, a gente tem a visão de como agir com o outro, né? A gente compreende como interagir com a vida do outro. Pode ser, sim, como o Ebert disse, né, através de um arroz, de um sal, pode ser através de uma esmola. A esmola pode funcionar? Evidentemente que pode, porque tudo que depende é a forma, aquilo que está
no coração. E eu lembro muito do Chico, né? Às vezes que a gente esteve em Uberaba e a gente teve a oportunidade também de conversar, Cris, com os contemporâneos do Chico, o pessoal explicava a gente que o Chico, ele não se preocupava quando ele dava uns dinheirinhos, né? Que o Chico, ele dava alguns dinheiros para as pessoas. E algumas pessoas vinham perto do Chico e falavam assim, olha, mas aquela pessoa tem recurso. Mas o Chico não estava preocupado com isso, em avaliar isso. Ele estava preocupado em ter a oportunidade de amar o outro, de ter a visão, de dar o encaminhamento, né? E naquele instante, aquele moço da carroça, ele deu um encaminhamento para aquela pessoa, explicando tudo que ele precisava. Ele conseguiu organizar as ideias, sintetizar as ideias, né? Para que ele finalmente compreendesse o modo de chegar aonde que ele tanto buscava. E eu acho que na sua historieta é algo que me marcou bastante, né? E eu lembrei daquela passagem do Evangelho, ser simples como as pombas, né? Sermos simples também como as crianças. Jesus fala muito dessa simplicidade. E a gente ter a prudência para que a gente possa segurar, às vezes, nossos ímpetos de paixão. Porque, às vezes, a gente é tão apaixonado por determinado tipo de filosofia, ciência, religião, que a gente quer empregar o nosso ponto de vista, mas não é empregar o nosso ponto de vista. É dar para o outro exatamente a ferramenta para que ele possa assimilar da forma que o outro melhor compreende aquilo que ele precisa compreender naquele momento. Muito bacana. Daniel, eu gostaria só de encerrar nossa participação, ainda fazendo um fechamento em cima dessa mesma historieta, não foi à toa que nós deixamos para o final. Porque de posse, né, dessas informações e do conteúdo dessa pequena história, talvez fosse importante que nós pensássemos, né, se alguém nos perguntasse assim, Éder, qual é a sua religião? Talvez a nossa resposta mais correta fosse, a minha religião é o bem, é o amor, é a fraternidade, que eu procuro através da doutrina espírita. E você, qual é a sua religião? A minha religião é o bem, é o amor, é a fraternidade, que eu busco através do protestantismo. E você, o bem, o amor, a fraternidade, através do catolicismo, e etc., do umbandismo, e qualquer outra expressão, né? Talvez nós chegássemos àquele ponto de compreender como define o Evangelho, né? E também colamos aqui, viu, Herbert? Não sabemos de cor, não, nós colamos. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele fala que haverá, né, um só rebanho e um só pastor, quando nós nos compreendemos efetivamente como irmãos que somos. Eu torço muito para que isso chegue o mais rápido possível, né? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Acredito que tem mais gente querendo falar, o Gustavo, alguém mais. Aí é com você, viu, Daniel? Maravilha. Agora a gente faz uma rodada, já todo mundo se despedindo, fazendo aqui suas palavras finais, para que a gente possa aí deixar você também que está em casa, esse momento para que você também possa refletir. Vamos lá, Gustavo. Eu caminhava, quando não estava com esse negócio de corona, certa manhã, um domingo, e eu vi na porta de uma padaria um morador de rua. Então saiu alguém da padaria e entregou para ele um saquinho. Ele abriu o saquinho e lá tinha uma coxinha. Então na hora que ele tirou a coxinha, ele tinha um cachorrinho, porque veio um cachorrinho atrás dele, e o cachorrinho veio chegando meio tímido, balançando o rabinho. Esse moço repartiu a coxinha e entregou para o cachorrinho. As duas moças que caminhavam à minha frente vendo a cena, uma falou para a outra assim, olha lá, vê se pode. Logo ele não tem nem o que comer. Aí está de novo pedindo na porta da padaria. Mas aquilo me tocou profundamente. Aquilo me tocou demais, porque ele foi de uma sinceridade com o cachorrinho. E nós sabemos, através do mecanismo da reencarnação, como é que a misericórdia procede junto de cada um de nós para desativar os processos. Então, para aquele irmão que estava ali, um pedinte de rua, ter a oportunidade de repartir a coxinha e dar para o cachorrinho que era o seu companheiro, pode ter quebrado algemas dentro dele que nós não temos capacidade de mensurar. Verdade. Então, por menor que possa parecer a caridade, o desejo do outro em fazer o bem aos nossos olhos, nós podemos estar certos que para ele
recursos internos foram movimentados e que nós não conseguimos muitas vezes mensurar a força que foi desprendida daquela criatura para que o bem pudesse fluir de forma espontânea. Então, por menor que possa parecer aos nossos olhos, a gente deve evitar qualquer tipo de crítica. Um simples gesto de dar uma descarga, às vezes, para o outro que vai chegar num banheiro público. Ou fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. Nós devemos ficar atentos a esses pormenores. Cris? É fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo, aquilo que Jesus sempre falou. Se você deseja algo de bom, ofereça ao teu próximo. Se você não deseja algo de bom, por que você tem que fazer para o teu próximo? Então, nos mínimos detalhes, na nossa, digamos assim, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos que nos colocar em prontidão ao outro. Será que eu gostaria que fosse feito isso a mim? Será que se eu fizesse determinado tipo de coisa, ou se eu tivesse determinado tipo de atitude, será que ia gostar? Eu ia gostar? Se eu me coloco davante ao espelho, será que eu ficaria satisfeito de ver como eu estou me comportando se alguém fizesse a mesma coisa? É o colocar no lado da pessoa. É o colocar-se, e se fosse eu? E se acontecesse comigo? Se isso te desse comer, como se fala lá na Itália, e se acontecesse comigo, será que eu ia gostar? Utiliza aquilo que você de melhor gostaria na tua vida, no teu cotidiano, para o outro. E provavelmente as coisas vão caminhar um pouquinho melhor. Eu penso assim. E acho que é isso, né? Herbert? Eu acho que a Cris está escondendo uma bola de cristal ali embaixo, que ela está lendo o pensamento da gente aqui. Porque eu estava É o chazinho de própolis com limão e mel. Eu estava exatamente a hora que o Gustavo contava a história do rapaz com o cachorro. Eu estava pensando, lembrando de uma outra passagem de Emmanuel também, em que ele fala do auxílio, do socorro ao próximo, né? Que o principal, o essencial é a gente se colocar no lugar do outro, né? Colocar na posição do alheio, sentir o que a pessoa sente, sofrer o que a pessoa está sofrendo, partilhar com ela das necessidades dela. E com compreensão, e lembrei de ontem também, com paciência, que muitas vezes precisa, e a gente estudou a paciência, sobre a paciência hoje, né? Que muitas vezes nos falta, e com essa verdadeira necessidade e prazer em fazer o bem, que é coisa melhor do que ver, fazer alguma coisa e sentir uma pessoa feliz, sorrindo, agradecida, né? Você sai com o coração, como dizem, desenho aí, né? Cheio de flor, né? Você fica todo inchado, né? Todo alegre, né? É muito gostoso, é uma sensação muito boa. Você ajudou, a pessoa ficou feliz, criou uma atmosfera extremamente favorável e boa para a gente, que nos aproxima, né, de espíritos e da superioridade. É praticamente isso. Maravilha, gente. Um ótimo estudo. Hoje a gente está fazendo 50 minutos de estudo já, todo mundo está de parabéns, é uma reflexão. Obrigado a todos que estiveram nessa audiência, obrigado, Éder, pelo estudo que você trouxe essa noite, essa historieta tão marcante, Gustavo pelos comentários, Cris e Herbert, e amanhã a gente está de volta. A gente deseja a todos uma ótima noite e a gente continua juntos nessa vibração. Nós estamos formando aqui uma grande corrente. A nossa proposta é sempre aproveitar todas as oportunidades da vida da melhor forma. Qual a melhor forma que você pode aproveitar hoje o seu dia?
A gente está aqui colaborando, de alguma forma, dando o nosso ponto de vista. Não estamos aqui sendo senhores da verdade, de maneira nenhuma. Somos irmãos também aprendizes em humanidade. Tá bom? Então, meus irmãos, muito boa noite. A gente se vê amanhã, combinado? Boa noite. Beijos Tchau, para gente. todos. Maravilha. Um abraço, Coraçãozinho gente. da Cris. É o coraçãozinho. Um abraço.